Olá a todos, a todas e a todes. Sejam muito bem-vindos a mais um Talkability Podcast. Eu sou a Karina Seles e, gente, hoje a entrevista é super especial, assim. É muito bacana encontrarmos projetos, né, voltados ao jornalismo, uma proposta muito diferente, muito bacana e muito necessária. E aí eu estou aqui, gente, com ele, que é jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre em artes pela Universidade Estadual Paulista, experiência em jornalismo impresso e online, colaborador do Tab UOL, que eu amo, da revista Continente, foi repórter do Jornal do Comércio e escreveu para a Folha de São Paulo. Gente, estou aqui com o Matheus Araújo. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, Karina. Obrigado pelo convite e obrigado por querer se interessar por conversar sobre o Diadorim. Ai, gente, ó, vocês vão saber o que é Diadorim, é maravilhoso, adorei muito a proposta. Mas antes, Matheus, gostaria de saber um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, conta um pouquinho, né? Como você escolheu jornalismo, conta um pouquinho das suas matérias, onde você trabalhou, que eu já falei um pouquinho aqui, mas aí a gente vai puxando um assunto bacana sobre a sua carreira no jornalismo. A minha trajetória para o jornalismo tem um pouco a ver até com esse perfil que você falou aí, de ser formado em jornalismo, ter feito um mestrado em arte. Na verdade, eu fiz um mestrado focado em artes cênicas, né? E eu, antes de querer fazer jornalismo, eu queria fazer teatro. Desisti e fui fazer jornalismo. E eu sempre trabalhei no jornalismo cultural, desde a época de estagiário. Eu comecei estagiando em assessorias de imprensa e fui logo, muito jovem, muito cedo, assim, na faculdade, estagiar no Caderno de Cultura do Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio é o maior jornal que tem no Recife, né? São 3 jornais, o JC está ali dentro de um grupo de mídia grande. E eu fui estagiar no Caderno C, que era o caderno que todo estagiário de cultura queria ir, e eu tive a sorte de conseguir entrar lá. Então, eu fiquei 2 anos como estagiário e logo em seguida virei repórter, fui contratado e continuei no JC. Então, eu sempre escrevi em cultura com foco em artes cênicas. Era sempre minha paixão, assim, foi teatro e cultura popular. Então, aí eu consegui fazer 2 áreas que eu tinha assim, muito interesse, e na cultura popular eu trabalhei, além de escrever perfis, reportagens sobre manifestação popular, sobre as pessoas da cultura popular nordestina, também cobri política pública de cultura. Então, eu tinha sempre esses 2 lados aí na cobertura da cultura. Desenvolvi projetos especiais dentro do JC, projetos, um caderno que eu digo que foi meu xodozinho, assim, porque desde estagiário eu fui desenvolvendo ele. Eu passei 2 anos desenvolvendo, e quando eu acabei meu estágio, o JC publicou esse projeto como um projeto especial do jornal. Foram 2 cadernos especiais com perfis de mais de 30 artistas de cultura popular de Pernambuco, que têm o título de Patrimônio Vivo do Estado. Então, a gente perfilou todas essas pessoas, são grupos e pessoas, né? Então, esse foi o meu primeiro projeto especial no JC, depois vieram outros. Veio um que eu cheguei a ganhar um prêmio da Fundação Joaquim Nabuco. Eu já era repórter, que foi meu último trabalho no JC. Foi um projeto especial sobre Pierre Verger. Então, eram os 70 anos da chegada de Verger no Brasil, e a gente refez um pouco dessa história de Verger com o Brasil, recriando fotos também a partir da estética de Verger. Então, eu sempre quis dialogar um pouco com cultura, mas questões sociais. Então, ia para a religião afro-brasileira, enfim. E aí o meu interesse pelo teatro era pela crítica de teatro, pela reportagem. Daí foi quando eu decidi sair do jornal e vim para São Paulo para fazer o mestrado em teatro. E aí eu fui estudar masculinidades no teatro. Então, já dialogava mais uma vez a questão de sexualidade e gênero com o teatro, que era uma aplicação no que eu sabia, no que eu conhecia, na teoria, que fazia parte do meu dia a dia. Então, e aí eu, quando cheguei em São Paulo, comecei a colaborar com a Folha de São Paulo, com a Ilustrada, fiz matérias
para a Ilustrada. Depois entrei para a equipe do UOL de Carnaval, então passei 3 anos cobrindo Carnaval para o UOL, em São Paulo, mas escrevendo um pouco do Recife, e todo Carnaval eu ia para lá. Então, eu passava o pré-Carnaval em São Paulo e correspondia no Recife. Daí eu passei também a escrever para o TAB, que você falou que adora, eu também adorava o TAB. Antes mesmo de chegar em São Paulo, sempre foi uma referência, assim. E aí também passei a escrever para o TAB, já com essa pegada de diálogos, né, diárias. Então, acho que o TAB tem esse perfil, né? A gente pode escrever sobre cultura, falando de alguma questão social e tudo mais. Então, cobri Covid, vim no embalo da Covid com o TAB também. Então, foram meses bem dedicados à Covid, as questões, né, da Covid no país, enfim. E é isso, então esse é um pouco do meu trajeto profissional. Nossa, gente, que gostoso saber. Eu adoro conhecer histórias, como que a pessoa chegou no jornalismo. E anotei tudo que você falou, assim, enfim, me identifico, né, com a sua trajetória, porque antes de fazer jornalismo eu fiz artes cênicas também. Já contei essa história aqui em algum programa, né? Então me formei, terminei o ensino médio, e aí eu estava um pouco indecisa, não passei, né, que eu queria passar na FUVEST. Fui péssima aí, zerei em física e química, né? Óbvio. Eu zerei super. E aí minha mãe falou assim, Karina, vai fazer teatro. Você sempre quis fazer. E me colocou numa companhia, né, em Santos, consegui passar. E fiz 1 ano e pouquinho e depois entrei no jornalismo. Foi muito gostoso para mim. Enfim, aprendi muitas coisas. Eu já fazia teatro desde criança, mas isso foi assim, você vai para lá para fazer teatro. Não era uma coisa assim, um hobby, era uma coisa específica, estudar, enfim, né? Fui dirigida pela Orleide Faia, maravilhosa. E aí, muito interessante tudo isso que você falou, Matheus, porque normalmente, né, quando meus alunos, né, da universidade, alguns ficam falando assim, eu quero falar de entretenimento. Aí eu falo, mas o que você quer falar de entretenimento? Eles ficam, não sei, mas eu queria escrever um pouco mais solto, né? E, gente, acessem, assim, a gente vai falar já da Diadorim, vamos falar também, tem um portfólio aqui no site do Matheus. É muito diferente a escrita, gente. É diferente de hard news. Você tem que conseguir contextualizar, você tem que ter uma bagagem. E é muito gostoso quando você escreve. Eu acho que para a gente, né, que é jornalista, a gente escreve, a gente não tem noção muito de como a pessoa vai ler. A gente sabe, mas a gente não tem muita noção como a pessoa vai absorver aquilo que a gente quer passar. Mas o seu texto, Matheus, gente, leiam, por favor, só isso, leiam. Eu vou deixar o link aqui no Instagram, enfim. É muito gostoso, né? Até essa editoria, talvez, ela pede isso, né? Um pouco quem estiver lendo, navegar junto com o repórter, né? No que o repórter está querendo dizer. Com as críticas, lógico, a gente tem a função social, né? De falar sobre essas questões, né? Que você apontou, questões sociais, e vincular com essa questão de cultura, até porque aqui no Brasil ele é muito grande, ele é muito diferente, né? O pessoal de São Paulo não conhece muito da cultura nordestina, não entende a importância disso, né? Em relação à sociedade mesmo. Eu acho isso muito bacana, assim. Que proposta legal. Desde o começo você conseguiu, então, trilhar esse caminho. Eu achei muito legal, Matheus. Muito bom mesmo. Karina, tem uma observação que eu acho e é importante também. Eu falei um pouco da minha trajetória como repórter, né? Sim. Mas eu acho legal você falar isso desse embasamento, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu vim para fazer meu mestrado, então eu não entrei para a redação, eu fiquei como freela. Mas eu passei a trabalhar na assessoria de comunicação de uma escola de teatro, uma escola do Estado, na SP Escola de Teatro. E foi assim, É curioso, porque eu nunca tinha estado do lado da assessoria, né? E a SP me possibilitou, além desse trabalho da assessoria, um outro trabalho que foi muito importante, que é um trabalho teórico também, assim, numa comunicação teórica. Então, um trabalho de pesquisa no teatro, um trabalho de... E aí, o papel do jornalista de traduzir muitas coisas das pesquisas que estão sendo desenvolvidas na escola, das discussões que são desenvolvidas na escola, e a SP tem esse caráter de um teatro que dialoga com o que está acontecendo, né? Então,
discutir machismo, não machismo no teatro, mas ter o machismo como mote para o trabalho no teatro. Então, como jornalista, eu tinha que encontrar uma forma de dialogar isso como notícia. Então, foi muito interessante. Foram 3 anos importantíssimos assim, de estar ali e de me permitir escrever de outras formas e de ser um pesquisador, tanto como jornalista, quanto um pesquisador no teatro. Foi fundamental esse embasamento, digamos, mais teórico, né, do teatro. Sim. Isso que você falou são 2 papéis diferentes, né? Eu acho que para você, por exemplo, na sua construção da sua dissertação, talvez, tenha sido uma dualidade aí, né? Porque a escrita do jornalismo ela é bem diferente da escrita técnica, né? E aí você tinha a informação e tinha que destrinchar como assessor de imprensa, né? Enfim, na questão das matérias e também fazer o trabalho ABNT, tudo certinho, com uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais diferente, né? Talvez tenha sido um momento aí que você conseguiu entender essas diferenças, né? Porque quando a gente é pesquisador, é muito diferente de uma matéria solta. Algumas coisas a gente pega, a gente traz, porque é o nosso... É a gente, nós somos humanos, a gente também tem que ter a nossa assinatura ali na dissertação, mas o trabalho teórico é um pouquinho diferente, né? Sim, sem dúvida. Sobre a questão de enfim, as matérias que eu adorei, eu não queria nunca mais sair do seu site e continuar lendo ali, é muito gostoso, né, a escrita, essas formas que você desenvolveu, o seu estilo, enfim. Alguma matéria, ou, enfim, na época que você estava como assessor de imprensa, ou como repórter mesmo, que te marcou em relação a tudo isso, né, a todas as matérias que você escreveu, as pautas que você cobriu? Você lembra de alguma? Olha, eu acho que tem um bocado assim que eu guardo de lembrança. Acho que quando eu fui fazer o portfólio nem tá com tudo, né? Eu queria ter botado mais coisas. Mas eu acho que tem esse filtro de selecionar algumas que estão ali na memória mais frescas, mas tem uns que marcam bastante. Eu acho que esse que eu falei do projeto dos patrimônios vivos, que se chama Pernambuco Vivo, foi um projeto, claro, acho que é a minha grande memória, porque, como eu disse, eu era um estagiário, primeiro que o jornal apostou de olho fechado assim, no projeto. Esse especial, ele depois virou uma exposição. Achei aqui, ó, Pernambuco Vivo, achei. É. Nossa, muito legal. Gente, tem o PDF todo aqui no site, no SlideShare. Vou ler com calma. Nossa, que maravilhoso. Foi um projeto muito legal. Além dos cadernos, a gente criou um e-book. Então, foi o primeiro e-book que o Jornal do Comércio lançou, porque a ideia era que ele fosse usado em sala de aula também, para que estudantes da rede pública e privada pudessem discutir cultura popular e os artistas populares. A gente depois lançou uma exposição fotográfica, mas também tinha vídeos. Então, os vídeos foram produzidos para o especial. A gente usou na exposição. Essa exposição circulou no interior do estado e tudo mais. O governo do estado levou a exposição para circulação. Então, acho que foi um caderno muito legal. A própria proposta do especial era: a gente está falando de cultura popular, mas a gente não quer estereotipar, a gente não quer trabalhar por um viés de folclore. As ilustrações foram pensadas de uma maneira muito mais contemporâneas e tudo, para tirar também esse estereótipo de uma cultura estática, de uma cultura folclórica, porque não é isso, né, tem várias histórias por trás e as pessoas que estão envolvidas nelas. Então, eu acho que esse foi um caderno que me marcou para sempre. Foi um batismo, eu diria, no jornalismo, foi muito legal ter feito. A história, o especial do Verger também foi muito bacana. E aí eu acho que tem um ponto de virada também. Quando eu decido fazer meu mestrado em teatro, no Jornal do Comércio eu criei uma coluna de teatro. Primeiro começou como um blog, e aí a gente sabe, pelas N limitações do papel, né? Eu precisava escrever crítica de teatro e não tinha tanto espaço. Eu disse, vamos, por favor, cria um blog. E a gente criou. Depois, o blog virou uma coluna fixa no impresso. Foi bem legal, porque geralmente é o contrário. Ela é uma coluna no impresso e vira um blog. E vai para o blog,
A gente fez essa migração inversa. Mas nesse blog a gente começou a criar um projeto que se chamava Ensaio. Eu e um fotógrafo amigo, colega de redação, André Neri, que fotografava as pautas de teatro comigo. Eu chamei ele para a gente pensar um projeto e deu certo. Então, a cada mês a gente escolhia um tema e ele desenvolvia um ensaio fotográfico a partir daquele tema que dialogava com pautas que estavam em discussão no teatro em Pernambuco. Uhum. E aí a gente chegou a discutir masculinidades, que foi o tema do meu mestrado. A gente fez um diálogo com performances e com bailarinos sobre o Recife, a especulação imobiliária no Recife, que é uma coisa frequentemente discutida. Então, a gente levou bailarinos para dançarem. Uma bailarina dançou dentro de um barco no Rio Capibaribe, junto de enormes prédios da cidade. Então, tinha esse diálogo do barulho, do inferno do Recife barulhento, mas o Recife que também dialoga com uma perspectiva mais poética, enfim. Então, a gente ia tentando traduzir de algumas formas. Eu acho que foi um exercício muito legal, como o blog, isso. E aí eu traria mais um pouco para se pensar agora num período mais próximo, né, mais atual. Essa minha passagem pela SCP foi muito interessante de criar e de pensar ideias para dialogar os temas que estavam em discussão. E com o TAB, acho que a cobertura da Covid foi muito emblemática. Assim. Eu consegui... E aí eu saí da cultura, né? Eu acho que era um exercício que eu queria fazer, já fazia um tempo também, experimentar outras áreas. E a cobertura da Covid me levou para um outro caminho, outras abordagens, outros temas, outras fontes. É um outro exercício. Não estar na sua cidade primeiro, então, conhecer outras fontes de outras cidades, e também de outras áreas. Acho que são pontos bem curiosos. Sim. Voltando para o Pernambuco Vivo, gente, vejam o PDF. Tem cada fotona e gente, maravilhosa. A diagramação tá impecável. A tipografia, as cores, as fotos, os textos tá muito lindo, muito lindo. E é bem isso que você falou, não tá estereotipado, porque as pessoas confundem muito mesmo cultura popular com folclore, não tem nada a ver, né? Tá dentro, mas a cultura popular é muito além do que, enfim, se fala sobre isso, né? Nossa, tá incrível, incrível mesmo. E em relação à questão da Covid, né? Que tipo de pautas que você teve que cobrir? Você teve que ir nos hospitais? Como é que foi isso? O que você fez exatamente sobre a questão de Covid? Não, eu não fui para o hospital. Acho que as minhas pautas de Covid, elas estavam muito relacionadas a comportamento e sociedade. Uhum. Então, teve uma pauta que era o luto, a ausência do luto, né? A falta do enterro, e como esse luto vai prejudicar os nossos comportamentos. Então, eu conversei com gente, com psiquiatras, psicanalistas, mas também ouvi pessoas que perderam seus parentes e que não puderam enterrar. Também conversei com um italiano falando da relação, um italiano que mora na Itália, Uhum. e ele falando dessa ausência do luto e a marca que ficou para eles daquelas imagens dos caixões nos caminhões, né? O noticiário sempre mostrando histórias de pessoas que não podiam enterrar seus mortos. Então, essa foi uma pauta bem dolorosa também, porque a gente tem que escutar. Tanto, a gente já vive num momento tão complicado e ouvir relatos também tão complicados, parece que acelera mais esse sofrimento. Também fiz uma matéria muito legal, que eu adorei fazer, que era... Teve um filme recente, um documentário chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que é um documentário sobre uma cidade no interior de Pernambuco, Toritama, que é conhecida como a capital do jeans, e as pessoas vivem num sistema muito cruel, assim, capitalista de produção, que eles passam... A sala da casa vira uma fábrica, sabe? Eles vivem para produzir jeans e eles passam... O documentário conta essa história que eles passam o ano inteiro trabalhando muito e só trabalhando
E aí, quando chega o carnaval, eles querem sair da cidade para ir para a praia. Uhum. Então, eles vendem as coisas que eles têm, muitas vezes. Tem um caso de uma mulher que vende a geladeira para poder pegar o dinheiro e conseguir. Então, essa pessoa passou o ano inteiro trabalhando e ela não consegue juntar dinheiro, né? Essa produção que não dá resultado para quem produz. E quando começou a pandemia, a primeira coisa que me veio na memória foi, gente, como será que está Toritama? Porque o comércio parou, eles não tinham onde vender. E como vai ser o carnaval deles? Eu só pensava isso. A gente tem essa relação com o carnaval, né? O pernambucano tem essa relação com o carnaval que não só é uma relação de festa, né? Uma relação de celebração, de encontro e tudo. E aí eu fui atrás de pessoas de Toritama, entrevistei eles, entrevistei o diretor do filme, e aí a gente contou um pouco como estava a situação de Toritama, e muitos não acreditavam assim na pandemia, alguns tinha gente que dizia, não precisa parar, isso é um absurdo, como em muitos outros lugares do país que a gente vive hoje. Mas era interessante, e foi curioso reviver um pouco da história de Toritama a partir da pandemia. Ficou um especial grande, assim, que o pessoal chama de Tabão, que é a reportagem que vai rolando e vai passando para várias páginas. Então, essa foi uma pauta legal. Enfim, então eu fui um pouco por como eu disse, essas questões sociais dentro do TAB. Fui pautado também, não só me pautei, né? A editora Olivia Fraga também me pautou bastante, então a gente discutiu necropolítica, questões que estavam ali quicando e estavam em voga e a gente precisava debater. Muito bom. Ó, eu achei interessante, né, de várias vivências, né, que você falou, a questão de uma parte, né, ser pautado, que é o que você apontou agora, e outra ter a liberdade de criar algo, né? No JC, que você estava falando sobre a questão do blog, né? Acredito que tenha sido uma ideia sua e juntou em relação ao que você estava fazendo no mestrado, é muito legal. E em relação também às suas experiências, né? Conhecer novas histórias e novas pessoas, eu acho que é uma das coisas assim mais importantes para nós como seres humanos quando a gente é jornalista, né? Conhecer novas pessoas, novas ideias e ampliar o leque. Eu sempre falo isso, né? Ampliar a visão que a gente tem, entender outras realidades, que é bem isso que você falou da cidade, né? Que é uma realidade bem curiosa, diferente, né? E aí achei muito legal isso. Mas vamos passando então, como é que foi, né, toda essa sua vivência como repórter e querer criar a Diadorinha? Explica um pouquinho o que é a Diadorinha. Aqui no site está falando, uma agência de jornalismo independente, mas aí explica um pouquinho para o pessoal que não conhece. Gostar do jornalismo e da reportagem, eu conheço amigos que fizeram jornalismo que gostam de trabalhar com a comunicação mais institucional. Outros gostam de TV, eu sempre gostei de reportagem. Então, ficou ali guardadinho um pouquinho em mim, apesar de estar fora do dia a dia da redação, essa paixão pela reportagem, né, pela apuração. Então, eu já tinha essa vontade de voltar de alguma forma para a reportagem, e conversando com outros amigos, também havia essa vontade, e foi uma coisa que ficou guardada para a gente esperar o que ia acontecer. Daí, durante a pandemia, curioso, porque a Diadorinha é filha da pandemia. Lá veio a pandemia. Durante a pandemia, eu fiz um curso, eu e Paulo, que está na agência também, a gente fez um curso que se chama A História do Movimento LGBT no Brasil, com o professor Renan Quinalha. Renan foi da minha banca de mestrado, é amigo de Paulo, conhece Paulo também, os dois fizeram direito, Paulo é formado em direito, Renan também, e estudando, ouvindo e as falas de Renan, veio em algum momento, numa das aulas, o tópico da imprensa LGBT no Brasil, né? Como a imprensa foi tão importante dentro da formulação de um movimento LGBT no país, para uma divulgação de pautas, para as discussões e tudo. E aí, acho que ali veio um estalo de tipo, opa, eu queria muito voltar para a reportagem, eu acho que não existe nesse recorte um projeto que eu me identifique ou que eu tenha alguma proximidade, ou que eu conheça.
E aí a gente começou a trocar mensagem. Eu mandei mensagem para a Alain mandou. Aí a gente ficou, vamos passar um mês pensando e pesquisando. E aí a gente foi amadurecendo. Eu, Paulo, a princípio, eu, Paulo, Alain e Tomás. Desse quarteto, apenas eu e Alain somos jornalistas. Tomás é designer. Trabalhou com a gente no Recife, trabalhou comigo aqui em São Paulo. Mora aqui em São Paulo também. E aí a gente foi amadurecendo. E aí a gente levou também para Camila, depois, o projeto. Camila é jornalista, a gente trabalhou junto, mas fazia um tempo que ela não trabalhava com jornalismo. E aí foi muito legal, porque ela disse assim, olha, só esse projeto para me fazer voltar para o jornalismo. Enfim, e aí a gente decidiu lançar a Diadorim, que é uma agência independente, mas é uma agência independente voltada para pautas da população LGBT, então pautas em direitos humanos, em denúncias, também um pouco de história. Então, é uma agência independente fora do armário, que a gente usa como slogan. Independente fora do armário. Eu estou vendo aqui o site, sem fins lucrativos, engajada na promoção dos direitos da população LGBT e mais. Trabalho pautado pela democratização da informação com objetividade e transparência, né, em relação a contar histórias da comunidade, fiscalizar o poder público e a questão de denúncias, né? Acho que isso é bem importante, enfim, as pessoas já estão tendo um olhar para isso, né? Tem vários movimentos e tal, mas eu acho muito importante essa iniciativa. Ainda tem muito a ser feito, né, em relação a respeito, enfim, 1 milhão de coisas, né? Inclusive, em relação às pautas que vocês colocaram no site, gente, acessem, tá? É de adiadorim.org. E aí, essa agência, né, que você fala, é como se fosse uma agência de notícias, então vocês vão atrás das pautas, como é que funciona esse processo de entender o que vai... Como que é isso? É uma agência de notícias. A princípio, nós somos uma equipe reduzida, como eu falei. E cada um tem seu trabalho paralelo. A Diadorim é um segundo turno que a gente tem. Sim. E aí, claro que fazer reportagem, entrevista, demanda tempo, demanda apuração, né? Enfim, então, somos reduzidos nesse sentido. Desde que a gente lançou, algumas pessoas, muitas, na verdade, se ofereceram para colaborar, mas a gente quer, em algum momento, poder pagar as pessoas por isso. Então, a gente quer ter uma estrutura, enfim, que possa remunerar o trabalho das pessoas. Então, por enquanto, a gente tem feito reportagens, entrevistas e publicado textos de opinião. E aí, esses textos de opinião são de variadas áreas. Tem gente do direito, tem gente que trabalha com cultura nerd, tem médicos. Várias pessoas já escreveram para a Diadorim. E o nosso foco, assim, quando a gente decidiu criar a Diadorim, tinha um pouco de uma inspiração em outras agências brasileiras. Né? Acho que a agência pública talvez seja uma grande referência para todo mundo que vai fazer um jornalismo independente no Brasil, ou que se pauta. Mas a agência pública ela não tinha ainda esse recorte exclusivamente sobre LGBTs, né? Sobre direitos humanos como um todo. Então, a gente queria um foco mais específico. Por várias questões, como você falou, porque tem espaços que precisam ainda ser ocupados e discussões que precisam ser feitas, mas também por um contexto político, né, que a gente vive, não só no Brasil, como em vários outros países, de retrocessos em várias pautas de comportamentos, em várias questões de direitos mesmo. Então, a gente queria discutir, trazer esse debate, denunciar, porque a gente sabe que tem vários programas, várias políticas públicas que não avançam ou que pararam no tempo nesse momento, não nesse momento só, mas enfim, estão paradas. Vou dar como exemplo agora uma matéria que a gente publicou recentemente, que eu acho que é o grande símbolo dessas pautas, que é a ausência de uma pergunta no censo brasileiro que pergunte quantos LGBTs, que levante, né, quantos LGBTs existem no Brasil, que são perguntas de orientação sexual e identidade de gênero,
que apesar de várias tentativas, vários pedidos de entidades sociais e de uma recomendação da própria Defensoria Pública da União, o IBGE não incluiu essas perguntas, e aí há uma justificativa também do IBGE, porque eles dizem que a sigla LGBT é grande, né? Nem todas as pessoas têm esse conhecimento das letras, ou é difícil também, cada caso é uma pessoa que responde, e às vezes, eu estou reproduzindo aqui a fala do gerente técnico do censo, ele diz que pode ser que aconteça numa casa, em uma mãe não assumir a sexualidade do filho ou da filha, enfim. São questões que eu acho que são compreensíveis de um ponto de vista de discussão, mas isso não impediria, por exemplo, enfim, dessas perguntas estarem ali. Enfim, são debates que precisam estar na pauta, são debates que a gente precisa discutir, tanto o movimento quanto a sociedade como um todo, o poder público. E essa reportagem a gente publicou agora em fevereiro. Então, a gente quer trazer essas discussões, a gente quer falar da violência que LGBTI sofrem no Brasil, a ausência de uma pergunta de orientação sexual também nos boletins de ocorrência dificulta, né, num país que criminalizou a homotransfobia, mas a gente não tem os dados da homotransfobia concretos no país. Então, o que é que falta? São essas pautas que a Diadorim vai debater por como eu tenho lá no próprio editorial da gente, de forma objetiva, de forma noticiosa, né? A gente, apesar de ser uma agência que lida com o debate da militância, a gente, desde o princípio, se formalizou como um trabalho jornalístico, né? Acho que só o tema da agência já é uma militância. Então, a gente quer trabalhar um texto jornalístico que venha nos princípios do manual de redação de jornalismo e tudo mais. Então, a gente quer ouvir também todo mundo, a gente quer dialogar com várias áreas políticas, né? Agora, a gente tem publicado, muitas pessoas da esquerda já escreveram, já foram entrevistadas, mas isso não quer dizer que a Diadorim não quer dialogar com outras áreas. A gente quer dialogar com o centro, a direita, mas assim, desde que espectros políticos que nos queiram vivos, né? Então, que queiram dialogar com a gente. Então, a gente quer trazer esses debates para a agência. É uma agência de notícia que pode ser replicado o nosso conteúdo, isso é importante isso que eu ia falar. Como as agências que tem no Brasil, né? A agência pública é replicável, né? Desde que citados os créditos, a gente quer ampliar a circulação. Já tem gente que replica, gente, curioso. Somos novinhos, mas já tem sites que nos replicam. Então é isso. E é colaborativo, está aberto quem quiser sugerir textos de opinião, pautas. A gente não trabalha com hard news. Mais reportagem. Mais reportagens. E esse não trabalhar com hard news diz respeito, basicamente, a não ter mão suficiente para escrever tanto hard news. Somos poucos. Então, a gente quer apurar mais, a gente quer se dedicar mais às apurações. O hard news inspira a gente em pautas, isso é fato. Sim, deixa eu anotar aqui. Eu achei muito importante tudo isso que você falou, me deu assim, várias ideias, dá para a gente conversar só dessa pauta, né? Que aqui, gente, no site da Diadorental, sem dados do censo, população LGBTI+, do Brasil continuará desconhecida por mais 10 anos. Né? E aí tem a linha fina aqui, falando sobre a questão que ele apontou aqui. Isso é um dado, isso é uma coisa muito preocupante, que ainda está muito engatinhando aqui no Brasil, né? Enfim, é muito complexo também, porque isso deveria ser mudado no comecinho, na base da nossa cultura, isso ser normalizado, né? Para que todo mundo tenha os direitos e tal, mas é uma coisa muito complexa e é muito importante vocês estarem batendo nisso, sabe? As coisas têm que mudar em relação a isso, em relação à violência,
né? As pautas que vocês colocaram aqui, gente, acessem, viu? Inclusive, meus alunos estão fazendo trabalhos sobre essa questão e várias histórias, né? Conheço, né? Tenho colegas de trabalho que, enfim, por conta de pandemia, por conta de ser trans, foi expulsa, né, de casa, e é muito complicado essas situações, né? As pessoas marginalizadas e tal. É muito complexo isso, gente. Eles estão apontando problemas assim cruciais, sabe? Problemas muito que... Ai, gente, eu fico agoniadíssima com essas coisas, sabe? Porque não deveria ser assim, né? Isso, para nós como jornalistas, né? Isso causa uma revolta e eu acho que a nossa forma da gente mostrar para as pessoas, né, essas histórias e essas coisas que vêm acontecendo é isso, é exatamente a proposta da Diadorim, né, de mostrar que essas coisas acontecem, que as pessoas consigam ver isso, né, e mudar o olhar e mudar a forma de pensar, certo, Matheus? Porque Sim. quando fala sobre isso, eu fico, meu Deus, por que as coisas são assim, gente? O pessoal não tem noção, né? Enfim, não pensa nos... Ai, gente, enfim, eu já começo a ficar nervosa aqui, porque é um tema muito complexo e precisa ter respeito e... enfim. Então, assim, sobre a questão da agência de notícias, né, essa questão de militância é muito importante, essa questão de trazer o debate, né, a consciência, né, dessas questões. E a questão de hard news, quem sabe, né, em relação a Diadorim crescendo e tudo mais, vocês consigam também ter mais braços e mais colaboradores mais para frente para conseguir, né, trazer essas notícias mais quentes, né? E aí, gente, temos aqui a Diadorim, ela tem uma campanha, né, de apoio em relação ao apoio mesmo, contribuição, né? Enfim. Então, conta um pouquinho aqui, ó, gente, no Apoia-se. Tem aqui, ó, jornalismo independente, fora do armário. Muito importante essa campanha, né, de financiamento. Eu super apoio, gente. Então, conheçam aí a campanha. Fale um pouquinho, Matheus. Senão eu fiquei nervosa aqui, tá? Eu fiquei aqui emocionada e, enfim. Não, eu só complementando isso que você falou, eu acho que esse movimento de fake news do Brasil trouxe para a pauta uma coisa da ideologia de gênero e tudo mais, e vem e joga de uma maneira superficial, né? Uhum. Então, quando a gente traz uma pauta sobre um censo, por que é importante o censo ter essa pergunta? Não é apenas porque a gente quer que o censo tenha essa pergunta, mas, e aí eu acho que a gente teve esse trabalho para a reportagem de mostrar por que esses dados são importantes, né? São dados que a gente precisa para um programa, uma política pública de saúde, né? A gente precisa para um sistema de segurança. Não é porque as pessoas querem ser incluídas e aparecer como um número, né? As pessoas pagam seus impostos, né? A gente é cidadão, então a gente tem que cobrar do Estado e isso ainda complementando um pouco, tem uma discussão muito parecida de identidade que a gente trouxe na reportagem, que foi do movimento negro, né? Como as pessoas iam ser identificadas pelo censo. Então, e como isso é importante? Tem uma pesquisadora que explica lá como foi importante e como é importante esses dados para as discussões do movimento negro, né? Então, é um combate a fake news dizendo não é porque as pessoas só querem ser um número, elas querem porque elas precisam da saúde, elas precisam da educação. Mas sim, sobre a nossa campanha, agora falando do Apoie-se, como eu falei, a Diadorim é de forma independente, então todos nós trabalhamos voluntariamente, mas existem custos básicos da agência, né? Então, pagar a hospedagem do site, toda a manutenção e tudo. E aí a gente decidiu criar esse financiamento coletivo para que as pessoas possam colaborar, que a gente quer, como eu disse, no futuro, poder pagar as pessoas, né? Poder pagar pelas pautas e tudo.
Então, a gente criou, ainda é um teste, né, como a gente vai conseguir levar esse Apoia-se, mas as pessoas podem colaborar de duas formas. Tem uma doação única, então você vai lá e doa um valor X, e é um valor livre, né, você doa quanto você quiser, e tem a colaboração fixa, digamos assim, que é uma colaboração mensal. Você define um valor que você vai poder doar todo mês. Sim. Então, está lá aberto. A nossa meta, a princípio, é de 6 meses. Aqui está lá. Então, mais para frente, a gente pretende reabrir e pensar como vai ser. E aí eu aproveito também para dizer que a gente tem uma newsletter que a gente abriu para as pessoas se inscreverem, para a gente se aproximar também dos nossos leitores. Isso é muito bacana, porque a gente também não só quer falar com LGBTs, né? A gente quer falar com outras pessoas, então a gente quer que chegue para todo mundo. Então, além de reforçar a campanha do Apoia-se, também eu quero reforçar a campanha da newsletter para a gente circular ainda mais. Sim, ó, então, gente, vamos lá, vou voltar aqui, ó, adiadorim.org, lá embaixo no site tem para você assinar a newsletter, em cima também, né? Aqui tem, não, lá, ó, receba a nossa newsletter, eu já assinei hoje. E o Apoia-se é apoia.se/apoie de Adorim, tá? E aí lá tem a campanha de financiamento coletivo, certo, gente? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a linha editorial, enfim, querem sugerir, querem colaborar, querem ajudar de alguma forma, eu vou deixar os contatos aqui da Diadorim também, o site, tá bom? No Instagram do Talkability Podcast, vou deixar no Carina Séries também, vou colocar no YouTube, vai estar tudo aqui os dados deles, tá? Para esse projeto que é maravilhoso. Eu amei, assim, quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu tenho que entrevistar eles. E, Matheus, gente, ó, se vocês quiserem mesmo, depois eu convido eles de novo, tá? Matheus, enfim, os outros integrantes da Diadorim, para virem aqui para a gente bater um papo mais aprofundado sobre esse tema, né? Porque fiquei nervosa e a gente precisa continuar esse debate e trazer novos dados e levantamentos aí para que a gente melhore toda essa situação que a gente está vivendo, certo? E aí vamos então, Matheus, para o quadro final, que é o que a gente chama de deadline. Então, são perguntas rapidinhas, né, mais para conhecer sobre você e para que você consiga, enfim, dar uma sugestão, uma dica, para quem é estudante ou para quem é jornalista, enfim, fique à vontade. Então, a primeira coisa, assim, fora da questão de jornalismo, né, que também somos humanos e temos nossos gostos além do jornalismo, né, que a gente ama demais. Mas tem algum hobby, assim, alguma coisa, assim, no geral, que Matheus gosta de fazer? Olha, eu confesso, Karina, que com a pandemia eu nem consigo pensar em hobby, assim, eu nem saí de casa exatamente. Mas eu diria que talvez um hobby que eu tinha antes e que tá ligado ao jornalismo era ir ao teatro. Assim, era uma coisa que, apesar da profissão, apesar e por causa da profissão, eu tinha que ir e gostava de ir. Juntava o trabalho com o lazer, o prazer, né? Teatro é muito bom, Sim. faz muito tempo que eu não vou ao teatro, antes da pandemia até. Eu Preciso deixei também. voltar. Antes da pandemia eu também já nem estava indo tanto. Depois da vacininha, né? Vamos ver daqui uns anos como é que as coisas voltam, né? Porque é tudo muito incerto. Que mais? Alguém que você queira entrevistar, enfim, no geral, ou alguém que você queria entrevistar e ainda não entrevistou, enfim. Bom, deixa eu pensar, assim, de supetão, um nome. Eu acho que quando eu cobria teatro, tinha pessoas que eu queria muito entrevistar. Quando eu cobria cultura como um todo. Ídolos, que a gente tem que se acalmar quando vai entrevistar, mas entrevistei. E eu acho que das atrizes, né, que eu queria, assim, talvez Fernanda Montenegro eu não entrevistei. Eu queria ter entrevistado, ou queria entrevistar. Que delícia! Nossa, É. Fernanda, maravilhosa. O que você ainda quer realizar na vida ou na sua carreira, enfim? Eu acho que eu queria que a Diadorim seguisse forte, assim, crescesse de fato, assim, conseguisse tocar o barco da Diadorim adiante, de fato. E acho Sim. que talvez eu vou jogar minha energia um pouco nisso. Então vamos que vamos. Um livro que você indica pode ser da área, pode ser fora da área, para estudante, para jornalista, enfim. Um livro.
Bom, vou aproveitar. Esse é da área. Eu vou fazer assim: eu vou indicar um livro que eu gosto muito e que a Diadorim, o nome da Diadorim vem do livro, que é Grande Sertão Veredas. Então, é fora da área. Ah, Mas sim. se for para indicar fora da área, assim, do jornalismo, Uhum. eu indicaria outros em jornalismo, mas vamos ficar com Grande Sertão. Grande Sertão Vereda, gente. Uma série, um filme, pode ser uma série que o pessoal assiste mais, assim. Acho que todo mundo tem falado muito em Pose, é muito legal. Então, eu indicaria Sim. Pose, mas indicaria também um filme que é Tatuagem, porque eu acho que tem a ver com a perspectiva da Diadorim. Então, Pose e Tatuagem Pose servem eu para. amo. É Pose eu legal, né? amo. Inclusive, meus alunos semestre passado fizeram um trabalho, cartaz em cima da série. Tatuagem eu não conheço. Muito bom, vou anotar para assistir. Que mais? E sim, para finalizar, duas coisas, Matheus. Um recado para estudantes ou jornalistas, enfim, que você queira dar no geral, enfim, das suas experiências, alguma coisa assim. E alguém que você queira ver sendo entrevistado por mim, que eu consiga, né, acessar para os próximos programas do Talkability. Tá, eu vou. Um recado, eu acho que é legal, acho que experimentar áreas, sabe? E ter essa interdisciplinaridade, enfim, transitar por várias questões. Não que você vai ficar indo de galho em galho, digamos assim, mas está sempre aberto para outras perspectivas, outras pautas, outros debates que eu acho interessante. E dialogar uma área com outra, eu acho muito curioso. É um desafio, né? Não, acho que talvez não seja um caminho tão fácil, mas é legal até para a gente, porque a gente termina se exercitando a outras áreas. Olha, eu acho que eu vou sugerir a Olivia Fraga, que é editora do Ótimo. TAB, porque eu acho que. E agora o TAB tem passado por mudanças editoriais que eu tenho adorado lá acompanhar. Então, acho que ela é uma pessoa muito legal de se conversar. Vou falar com ela, vou entrar em contato. Matheus, sobre isso que você falou, né, de dialogar, enfim, experimentar, transitar por áreas diferentes, enfim, interdisciplinares e tal, não sei se você percebeu, muito disso que você falou é muito da questão do pesquisador. A gente tem muito nas nossas pesquisas que transitar, né, sobre isso. É muito legal, porque a gente vai descobrindo coisas novas e tudo mais, né? E enfim, oxigena o nosso cérebro aqui para coisas que a gente talvez nem conheça, e novos conhecimentos sempre é muito bom, né? Sim. Então é isso, Matheus. Nossa, muito obrigada mesmo. Gente, vou deixar todos os dados da Diadorinha aqui para vocês. Quem tiver interesse, enfim, conversar com o pessoal e colaborar, enfim, entra em contato com eles. Muito obrigada, um prazer essa conversa. Que gostoso, nossa, que delícia. Muito obrigada, Obrigada a você. Matheus. Não, eu que te agradeço, Karina, foi ótimo. Eu adoro quando a gente pode falar da Diadorim, falar um pouco de mim também, mas eu prefiro, às vezes, falar mais da Diadorim, dos projetos, do que de mim, assim, eu sou mais tímido com isso. Mas é muito legal, porque a Diadorim é um projeto que a gente tem feito com muito carinho, assim, a gente tem se dedicado bastante a ela e é muito bom vê-la circular, ver as pessoas interessadas nela, né? Tem muita gente seguindo a gente nas redes sociais. Até vou pedir também que sigam mais, compartilhem, divulguem a Diadorim. Qual que é o arroba da E Diadorim? o nosso arroba em todas as redes é Leia Diadorim. Leia Diadorim, gente. Tô indo seguir já. Acho que eu já sigo até. Eu já sigo, porque eu já conhecia, já vi todos os projetos de Sim, vocês. Então, gente, @Leia de Adorim. Muito obrigada, Matheus. Até a obrigada a você. próxima, gente. Até o próximo Talkability.